Você poderia nos falar um pouco sobre o futuro do Espiritismo, Divaldo? Este futuro do Espiritismo será brilhante. Quando nós espíritas aprendermos a respeitar-nos mutuamente, quando tivermos a grandeza de amar sem censurar por detrás, quando compreendermos que cada um tem o direito de ir até onde pode, nem sempre até onde gostaria, quando aproveitarmos o lado bom das criaturas humanas, quando, mesmo discordando de algum pensamento, amarmos a pessoa em si, nós, os espíritas, não me refiro aos outros, o que vem acontecendo certamente, mas refiro-me agora na qualificação desses sentimentos. O Espiritismo alcançará todas as mentes e corações pela robustez da sua tese, mas pelo exemplo dos verdadeiros espíritas. Recordo-me do ínclito codificador, cuja nota de rodapé em obras póstumas traz um pouco do seu sofrimento. Ao publicar o Livro dos Espíritos, 10 anos depois da sua publicação, ele fez uma avaliação. Quantas amarguras, quantas traições. Amigos queridos, ipsis verbis, aguardavam a minha ausência na Sociedade Espírita de Paris para esbofetear minha face. Calúnias sórdidas cunharam contra mim. Chegaram a dizer que eu vivia às expensas do Espiritismo, sem lembrar-se que eu publicava livros com o meu próprio dinheiro. E até ele relata, como é natural, o grande herói, o notável embaixador, não tinha a cruz do Calvário, mas tinha a cruz interna dos sofrimentos silenciosos. Mas, naqueles momentos, eu me levantava em oração acima da humanidade, diz Allan Kardec. E de lá eu podia ver as glórias que estavam reservadas, as bênçãos, e eram muito maiores do que os sofrimentos. Isto o Espírito de verdade não me disse. Ele anunciou as dores, mas não as alegrias. Ora, eu lembro-me do apostolado de Chico Xavier, ele contou-me, entre lágrimas, que ao publicar Nosso Lar, houve uma reação tão terrível contra ele. Ele recebeu mais de 100 de cartas dizendo que ele estava trazendo ideias não provadas para introduzi-las no Espiritismo. Ele me falou em pranto. E referiu-se até a alguns nomes na época, o que ele sofreu. Lançaram nele uma inquietação tão grande que um dia, quando André Luiz psicografava com ele os mensageiros, ele disse, meu Deus, deve ser alucinação da minha mente. Então Emmanuel e André Luiz optaram por desdobrá-lo e levá-lo a Nosso Lar. Ele esteve em loco. Depois de percorrer vários dos ministérios, aproximou-se do ministério da bênção divina, cercado de uma luz especial. E então André Luiz disse, olha, meu querido amigo, não podemos atravessar ali aquela barreira, porque ali é um campo magnético. Se você atravessasse, seu perispírito se separaria do corpo físico. Então ele me disse, voltei, meu filho, e trabalhei sem me preocupar com as pedradas, as calúnias, e sofreu-as muitas. Mas é a obra dos missionários. Dr. Bezerra na Terra, o grande missionário da unificação, sofreu de tal forma que as lágrimas não cessavam, até o dia que Ismael incorpora na Federação Espírita Brasileira, eles batam as portas de Bezerra de Menezes, para que ele venha salvar o Espírito da Unificação, 1895. E ele foi eleito novamente presidente da Federação Espírita Brasileira. Dona Ivone do Amaral Pereira, a veneranda médium, a sua obra demorou 35 anos para ser publicada. Enfim, essas dificuldades são naturais. Daí, eu confio que através do exemplo dos espíritas, mais do que das suas palavras, o futuro do espiritismo será brilhante.